Evolução das gimnospermas e angiospermas. A evolução das plantas ocorreu desde seres muito simples, evoluindo de primitivos tapetes de algas e passando pelas briófitas, pteridófitas e gimnospermas, até as complexas angiospermas da atualidade. Apesar das plantas mais simples continuarem a prosperar, em especial em ambientes semelhantes àqueles que surgiram, cada novo nível de organização tornou-se eventualmente melhor sucedido, na maioria dos aspectos, que seu antecessor. Registros fósseis sugerem que há cerca de 1.200 milhões de anos já se formavam tapetes de algas em zonas úmidas da Terra. No entanto, as plantas terrestres surgiram apenas durante o período siluriano, há cerca de 500 milhões de anos. A relação de descendência entre as algas verdes e os vegetais é evidenciada pelo fato de ambas possuírem clorofila A e B, armazenarem amido como reserva de carboidratos e terem paredes celulares rígidas compostas por carboidratos. Com a abundância de energia luminosa, carbono, hidrogênio e oxigênio, substratos necessários para a fotossíntese, havia uma proliferação de colônias de organismos fotossintetizantes. Entretanto, como os sais minerais são escassos em oceanos abertos, as gigantes colônias de algas se esgotavam rapidamente nas regiões de oceanos em que se desenvolviam essas importantes substâncias para atividades metabólicas de todas as células. Os oceanos abertos são pobres em sais minerais, mas as regiões costeiras contam com águas com maiores suprimentos dessas substâncias, como nitrato, fosfato, cálcio e outros minerais. Esses sais minerais são trazidos por rios e outros corpos d'água, graças aos processos de erosão das montanhas e dos solos. Há centenas de milhões de anos atrás, pela presença de substratos e ambientes diferenciados, as regiões costeiras das praias turbulentas devem ter sido ambientes propícios para o desenvolvimento e diversificação dos primeiros organismos multicelulares fotossintetizantes. No ambiente agitado pelo movimento de ondas e colisões contra rochas, a presença de paredes celulares deve ter constituído uma característica favorável aos seres vivos que apresentam tal especialização. As paredes ofereciam maior sustentação e proteção aos choques mecânicos. Seres fotossintetizantes que apresentavam rizoides, estruturas especializadas na ancoragem desses organismos às superfícies rochosas, conseguiu se desenvolver melhor nesse ambiente sujeito à turbulência. Os organismos fotossintetizantes multicelulares tinham condições favoráveis para a produção de matéria orgânica e, com isso, ao aumento do tamanho corporal. Entretanto, esse aumento de tamanho ainda é limitado. Essa limitação do crescimento foi superada por organismos que contavam com grupos de células e tecidos especializados no transporte de substâncias. Essas substâncias podiam ser transportadas de regiões fotossintetizantes até partes mais internas de seus corpos. A conquista do ambiente terrestre foi o próximo passo da evolução das plantas. O ambiente terrestre tinha muito a oferecer aos organismos fotossintetizantes recém-chegados, pois a luz é abundante, oxigênio e gás carbônico estão disponíveis mais facilmente e o solo é rico em minerais. Porém, a disponibilidade de água do ambiente terrestre é limitada e pode explicar a distribuição de grupos de plantas atuais na superfície terrestre. As briófitas são mais frequentemente encontradas em ambientes úmidos e dependem muito da água, pois não possuem estruturas ou tecidos que diminuam a possibilidade de desidratação. E ainda, elas não têm tecidos que permitem uma distribuição eficiente de substâncias necessitando fazer esse transporte por difusão. Esse fator restringe o habitat e limita o porte desses vegetais, sendo que todas as briófitas são plantas pequenas. As pteridófitas apresentam características que evitam a desidratação e que permitem o transporte mais eficiente de substâncias. Essas características permitiram que esses organismos ocupassem espaços menos úmidos e mais diversificados. Também propiciou que pudessem atingir um porte maior. As pteridófitas dependem da água para o transporte dos gametas masculinos, por isso, em condições naturais, elas são encontradas em ambientes com boa disponibilidade de água. As gimnospermas e angiospermas, devido às características que diminuem a desidratação, permitem um eficiente transporte de substância, o que as tornam independentes da água para a reprodução. Com isso, esses dois grupos de plantas conseguiram expandir sua distribuição por todo o planeta e atualmente compõem as florestas do planeta. Aproximadamente há 360 milhões de anos atrás, no final do período devoniano e início do carbonífero,
O movimento das placas tectônicas promoveu sérias mudanças no clima da Terra. O clima quente e úmido tornou-se muito frio e seco. Além disso, o nível do mar sofreu redução entre 100 e 200 metros. Nesse contexto, as plantas ancestrais das gimnospermas e angiospermas, as progimnospermas, começaram a sua evolução. A ancestralidade das progimnospermas com as fanerógamas atuais se comprova pela presença de uma estrutura chamada câmbio vascular bifacial, um tecido que produz xilema e floema secundário, que só existe nas plantas produtoras de sementes, ou seja, gimnospermas e angiospermas. A semente foi uma das maiores inovações que surgiram no decorrer da evolução das plantas vasculares. Essa estrutura protege e alimenta o embrião dos vegetais justamente nos estágios mais delicados da germinação. Por isso, as gimnospermas e angiospermas, também chamadas de fanerógamas, têm vantagem sobre os grupos de vegetais que se reproduzem por meio de esporos. A prova disso é que existe um número muito superior de espécies vegetais produtoras de sementes do que de plantas que fazem uso de esporos para se propagar. Por meio das gimnospermas, pela primeira vez na história evolutiva das plantas, aparecem a semente e a flor. As flores desses vegetais são chamadas de estróbilos ou pinhos e são polinizadas pelo vento. Porém, por serem mais primitivas que as angiospermas, as flores das gimnospermas não liberam perfume para atrair polinizadores. A palavra gimnosperma significa semente nua, e essa denominação se deve ao fato dos óvulos e sementes ficarem expostos sobre a superfície dos esporófilos, ou seja, sem a proteção do fruto como ocorre nas angiospermas. Esse grupo de vegetais foi o primeiro a conquistar de forma definitiva o ambiente terrestre, pois a fecundação não depende mais da água para acontecer, e ainda o embrião fica protegido contra a desidratação em uma capa que também contém nutrientes para o seu desenvolvimento. Tudo isso é a semente. As gimnospermas se dividem em 4 grupos: cicadíneas, coníferas, ginkgoíneas e gnetíneas. As coníferas são o grupo mais numeroso e de maior distribuição geográfica, dentre as gimnospermas. São cerca de 50 gêneros, 550 espécies. Nesse grupo está a árvore mais alta do mundo, a sequoia, que pode atingir mais de 117 metros de altura e seu tronco chega aos 11 metros de diâmetro. Os pinheiros são as gimnospermas mais comuns, com mais ou menos 90 espécies e, assim como as outras coníferas, suas folhas são adaptadas a ambientes áridos. Muitas espécies produzem sementes aladas, para que o vento as carregue por grandes distâncias, e algumas espécies, como os pinos com torta, desenvolveram estróbilos que só liberam as sementes quando expostos a altas temperaturas. Após um incêndio em um bosque desses pinheiros, as árvores ficam queimadas, mas seus estróbilos se abrem, liberam as sementes e a espécie se restabelece. Isso em condições naturais, sem interferência humana. Outro grande grupo de plantas com sementes, ou seja, espermatófitas, é o grupo das angiospermas, ou plantas com flores, que é facilmente reconhecido pela produção de flores, ou mais especificamente pela inclusão dos óvulos em um carpelo, o qual, quando maduro, dará origem ao fruto, o que diferencia esse grupo dos seus ancestrais. A hipótese mais aceita para a origem do carpelo supõe que ele é derivado de uma folha modificada, e seu fechamento, do ponto de vista evolutivo, pode ter sido um meio de proteção dos óvulos contra a predação de insetos visitantes. Os mais antigos fósseis de angiospermas são grãos de pólen do Cretáceo inferior, de cerca de 127 milhões de anos. As mais antigas flores possuem cerca de 120 milhões de anos. As plantas com flores tornaram-se dominantes mundialmente entre 80 e 90 milhões de anos atrás. As possíveis razões para seu sucesso incluem várias adaptações à resistência à seca, incluindo a evolução do hábito decíduo, bem como a evolução de mecanismos de polinização e dispersão eficientes e frequentemente especializados. A diversificação primária das angiospermas ocorreu quando os continentes do sul estavam unidos, formando a grande massa de terra do Gondwana, que se separou progressivamente durante a história deste grupo. No registro fóssil, as angiospermas já aparecem diversificadas, sem uma transição aparente. Elas surgiram no Cretáceo inferior e no Terciário já dominavam o ambiente terrestre. Atualmente, contam com cerca de 250 mil espécies, incluindo uma enorme diversidade de formas.
Cladogramas que começaram a ser construídos há muito tempo definiram as plantas com sementes como uma linha evolutiva e as guinetófitas como os parentes vivos mais próximos das angiospermas, por elas possuírem um sistema vascular semelhante. No entanto, como as guinetales, pertencentes ao grupo das guinetófitas, são classificadas como gimnospermas, a origem da linhagem das angiospermas foi considerada sendo do mesmo período de datação das gimnospermas, o que ocorreu muito antes aos primeiros registros fósseis das angiospermas, perpetuando assim o abominável mistério de Darwin, que é a existência de um período desprovido de elo aparente com outros grupos. As angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e frutos. Considerando essas estruturas, as angiospermas apresentam duas novidades em relação às gimnospermas: as flores e os frutos. As flores, que são os órgãos reprodutivos das angiospermas, são o aspecto mais marcante para as distinguir de outras plantas que produzem sementes. As flores auxiliam as angiospermas a alcançar uma grande adaptabilidade e a ampliar os ecossistemas abertos para elas. Isso tem permitido às angiospermas a maior dominância em ecossistemas terrestres. As flores podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam um odor agradável e produzem um líquido açucarado, o néctar, que serve de alimento para as abelhas e outros animais, servindo como atração de agentes polinizadores. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar. Mas, de qualquer forma, é das flores que as angiospermas produzem sementes e frutos. Os frutos contêm e protegem as sementes e auxiliam na dispersão na natureza. São compostos também por endocarpo, mesocarpo e epicarpo. Muitas vezes eles são coloridos, suculentos e atraem animais diversos, que os utilizam como alimento. As sementes engolidas pelos animais costumam atravessar o tubo digestivo intactas e são eliminadas no ambiente com as fezes, sendo que, em geral, são levadas para locais distantes da planta-mãe, por agentes dispersores, como o vento, por exemplo. Isso favorece a espécie na conquista de novos territórios. Os primeiros frutos não passavam de folhas carpelares similares à das gimnospermas, porém fechadas sobre a semente, igual a certas variedades de hoje em dia. Duas teorias procuram explicar a origem das flores das angiospermas. Uma relaciona as flores com estróbilos de plantas precessoras e supunha que as flores mais primitivas seriam grandes, com muitas partes, sem maiores especializações do androceu e do gineceu. Outra teoria acreditava que as primeiras flores eram quase imperceptíveis e unissexuadas, reunidas em inflorescências. A flor é constituída essencialmente pelo cálice, que é o conjunto de sépalas, pela corola, que é o conjunto de pétalas, pelos órgãos de reprodução feminino, gineceu, composto pelo estigma, estilete e ovário, e masculino, o androceu, composto por filete e antera. As angiospermas se caracterizam também pela dupla fecundação e o consequente endosperma triploide. Ambos os gametófitos são ainda mais reduzidos. O feminino, o saco embrionário, é constituído por apenas 8 núcleos e o masculino é tricelular. O tubo polínico cresce e penetra o óvulo, lançando 2 gametas no gametófito feminino. Um fertiliza o gameta feminino, produzindo o zigoto diploide, e o outro se une às células polares, formando o endosperma triploide, que nutre o embrião esporofítico durante seu desenvolvimento. Além das vantagens reprodutivas, ocorre ainda a evolução de um sistema de condução mais complexo e eficiente, tanto no xilema quanto no floema. Não há vantagens evidentes na organização do floema, mas o vaso condutor do xilema é, provavelmente, a maior vantagem adaptativa que as angiospermas têm sobre as gimnospermas. A maioria das angiospermas possuem vasos associados a fibras de sustentação e tubos de células crivadas com células companheiras, que aumentam a eficiência da condução de líquidos em relação às traqueídes, da maioria das gimnospermas. Esse sistema de condução permite que as plantas não sejam tão xeromórficas quanto as gimnospermas, o que é uma vantagem na maioria dos ambientes.
A coevolução bioquímica também foi um aspecto importante do sucesso evolutivo e diversificação das angiospermas. Defesas mecânicas como ráfides de oxalato de cálcio tornam suas folhas menos atrativas aos herbívoros, apesar de alguns, com dieta restrita, ainda se alimentarem delas. As angiospermas eram tradicionalmente classificadas em dicotiledôneas e monocotiledôneas, mas o primeiro grupo foi desmembrado por não ser monofilético. Devido a características recentemente notadas com a evolução das angiospermas, atualmente as duas classes vigentes são as eudicotiledôneas, cujo embrião possui 2 cotilédones, sendo que a raiz primária geralmente é aprumada, as folhas na maioria peninérvias ou palminérvias, o caule apresenta engrossamento secundário e as flores são tetrâmeras ou pentâmeras, múltiplas de 4 ou 5. E as monocotiledôneas, com sistema radicular fasciculado, apenas um cotilédone, sistema vascular disperso, crescimento primário, venação paralelinérvia e flores trímeras, múltiplas de 3. Finalizando as angiospermas, as principais novidades evolutivas encontradas nesse grupo estão relacionadas ao desenvolvimento e reprodução mais rápidos. O sistema vascular especializado permitiu a condução mais eficiente de água e a redução dos gametófitos femininos tornou o ciclo de vida mais curto. Essas vantagens devem ter permitido às primeiras angiospermas ocuparem regiões perturbadas e de clima sazonal. Elas provavelmente surgiram na região tropical e se espalharam rapidamente, aproveitando pontes intercontinentais que ainda existiam na região equatorial durante o início da desintegração da Pangeia no Cretáceo.